Alô galera, aqui é Veutico Barbosa, senhores e senhoras que estão ouvindo esse podcast no meu canal de Veutico Barbosa. Hoje, como eu havia dito, que hoje eu iria explicar e comentar sobre o Salmo 91, um dos salmos mais poderosos da Bíblia, da Bíblia Sagrada, porque ele intervém junto a Deus para a proteção espiritual de você e sua família e de todas aquelas pessoas que o invocam, gente? Eu já era para me ter colocado esse podcast, no meu canal, mas estava chovendo muito, devido a muita chuva, a energia caindo muito, o barulho da chuva, o trovão, foi quase impossível gravar esse podcast para vocês, Ficaria muito barulho. Como a gente sabe, o Salmo 91 é o 91º Salmo do livro dos Salmos, geralmente conhecido em português por sua primeira versão na Bíblia, de Almeida Corrigida, onde ele começa que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso é muito interessante, gente? Também tem na versão grega, da Septuaginta, da Bíblia, e em sua tradução também latina, Vulgata, Esse salmo é o Salmo 90, em um sistema de numeração ligeiramente diferente. Em latim é conhecido como Qui Habitat, como salmo de proteção. É comumente invocado em tempos difíceis. Vale lembrar que nós estamos em tempos difíceis, com essa pandemia que está aí assolando o país, matando muitos dos nossos irmãos, Todo dia mais de 3.000 mortes, inclusive aqui no Brasil e no mundo. Então vale lembrar, esse é um salmo de proteção junto ao Criador, junto a Deus Todo-Poderoso. Embora nenhum autor seja mencionado nesse texto hebraico, do Salmo, a tradução judaica atribui a Moisés, com Davi compilando o seu livro dos Salmos. Isso está no Antigo Testamento. O Salmo é uma parte regular das liturgias judaica, católica, anglicana e protestante. O Salmo também completo e os versos selecionados costumam ser tocados com música, Você pode tanto falar e também cantar. É um salmo que vai dar o mesmo efeito, Tem também, de acordo com o Midrash, declara que o Salmo 91 foi composto por Moisés no dia em que completou a construção do tabernáculo, no deserto, Só que os versos descrevem a própria experiência de Moisés ao entrar no tabernáculo e ser envolvida pelaquela nuvem divina, como todo mundo, quem lê a Bíblia sabe, O Tehillim e o Zohar ensina que Moisés tinha que compor esse salmo enquanto ascendia as nuvens parando sobre o Monte Sinai, quando recitou essas palavras como proteção contra os anjos da destruição, gente? Para você ver que, inclusive, é uma coisa muito, muito poderosa, Que quando ele citou esse salmo, ele se protegeu contra os anjos da destruição, gente? Porque é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Deus, você entendeu? Então, quem é que poderia ir contra isso? Ninguém, nada poderia contra isso. Que habita embaixo da proteção do próprio Deus, gente? Então, se você prestar bastante atenção, nem os anjos da destruição puderam fazer qualquer coisa contra isso, No pensamento judaico também tem o Salmo 91, que transmite os temas da proteção de Deus e do resgate do perigo, O Talmud também, que é o livro de Shavuot, 5b, ele chama esse salmo de Canto das Pragas, Shir Shei Pegaim ou Shir Shel Negaim, pois quem o recita com fé em Deus será ajudado por ele em tempos de perigo. Tá vendo aí, gente, o canto das pragas, ou seja, nós estamos numa praga, vivendo uma praga de pandemia, do Covid-19, assolando o mundo, Também desde os tempos de Keonim, também esse salmo foi recitado para afastar demônios e espíritos malignos, aqueles espíritos mais terríveis, Ainda de acordo também, com o Midrash, esse salmo ele faz referência a muitos tipos de demônios que ameaçam o homem, incluindo terror, seta, peste, escuridão, mortandade, que são mencionados no versículo 5 e 6, do Salmo 91.
que foi escrito, o Salmo 91 também foi escrito em amuletos por judeus e cristãos no período da Antiguidade Tardia, né? É para você ver o poder que é o Salmo, né? Ele combate o terror, a seta, a peste, a escuridão e a mortandade. Eu quero parabenizar você, né, que está vendo esse podcast, né, relacionado ao Salmo 91. Vale lembrar, gente, que é muito conhecimento dentro desse salmo que foi dado, né, para que a gente possa orar ele para se prevenir, né, de coisas ruins, né? O meu canal também, como já disse para vocês, né, meu canal é voltado para todo tipo de conhecimento, independente dele ser o bem ou mal, certo? Como eu aprendi, né, na antiga e mística Ordem dos Magos, né? Eu sou um mago da 5ª divisão, né? Sou 30 grau grã-mestre, e lá a gente aprende que você escolhe o seu caminho, né? Lá está bem escrito na porta: aqui se aprende sobre o bem e sobre o mal. Você escolhe o seu caminho, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Eu não posso obrigar você a seguir o meu caminho, nem ninguém pode obrigar a seguir caminho nenhum. Você que escolhe o seu caminho. A gente mostra a verdade, mostra os fatos, e você vai falar: eu me identifiquei, eu vou estudar sobre isso, eu vou me aprofundar sobre isso. Porque tudo você deve saber, né? Mas só que nem tudo convém. Você pode aprender sobre o mal, mas não precisa praticar sobre o mal. Imagina você confrontando contra o mal sem saber nada sobre o mal. Aí muitos cristãos, das suas arrogâncias, falam: você não pode aprender sobre o diabo, não sei o que lá. Lógico que você tem que aprender sobre o diabo. Porque como é que você vai combater o diabo se você não aprende sobre o diabo? Como você vai para uma guerra se você não sabe as estratégias do seu inimigo? Isso, gente, é imbecilidade. Pessoas fanáticas que acham que toda a verdade só tem dentro das igrejas evangélicas. E não é bem isso, não. O mundo é cheio de verdades. Todas as religiões têm as suas verdades. Entendeu? Os cristãos também modernos veem o Salmo 91 como uma fonte de conforto e proteção, mesmo em tempos de sofrimento. Eu acho engraçado que mesmo vendo isso, pouquíssimos cristãos têm esse hábito de ler o Salmo 91. O versículo 13, né, descrito na versão Almeida Corrigida, fiel, fala como pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Isso quer dizer que nada pode lhe fazer mal. Foi a origem da iconografia de Cristo pisando sobre os animais, visto no período da Antiguidade, né, tardia, e vivido na arte carolíngia e na anglo-saxônia. É muito interessante, né? Eu vou ler aqui um pouco dessa na versão fiel, né, corrigida de Almeida, né? Almeida corrigida fiel. Eu vou ler como que ele é explicado, gente. Começando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. A gente lendo esse salmo dá assim um sentimento de força, de conforto, que é incrível como esse salmo é poderoso, viu, gente? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, debaixo dessa sombra do Onipotente você descansará. E diz o Senhor ainda, Deus, né? Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Diz o Senhor, ele é o meu Deus. É como se você estivesse falando: o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti eu confio. E o próprio Senhor confirmou isso. Não, ele disse que eu sou o Deus dele, que eu sou o refúgio dele, que eu sou a fortaleza dele e que ele confia em mim. Ainda vem, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Gente, peste perniciosa é muita doença contaminante, né? Covid, H1N1, aquela peste negra, tudo, né? E ainda fala, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Cobrirá para que nada venha tocar em você. Primeiro que não terás o medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Esse salmo, se você for olhar ele olhando ele com teus olhos espiritual, você vai ver que é um poder muito grande. Porque nesse salmo ele fala que a partir do momento que você me invocar, ele responde. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, no momento da angústia. Dele o retirarei e o glorificarei. Ou seja, o próprio Deus te tira daquele meio da angústia e te glorifica. Além de fartar você com longuras de dia, te dar muitos anos de dias na terra, entendeu? Te fartar com longuras de saúde. Gente, é maravilhoso. Te segurar nas mãos para não tropeçar com o teu pé na pedra. Ele mesmo, o próprio Deus, manda os anjos dele para te guardar. Certo? Esse Salmo 91, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Vale a pena você pegar esse salmo e ler ele todos os dias para sua proteção. Esse é o meu conhecimento, gente, de Vêutico Barbosa. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Eu não quero mais aprofundar, porque geralmente os vídeos no YouTube, as pessoas elas não gostam de saber sobre isso. Quando se fala sobre Deus, elas é religião, é crente. E não é isso. Eu não sou nenhum religioso, eu sou uma pessoa crente. Eu acredito em Deus, eu acredito no universo, eu acredito em outros deuses, que existem outros deuses, certo? Porque senão o próprio Deus não teria falado: e não terás outros deuses diante de mim. O simples fato dele falar: não terás outros deuses diante de mim, ele quer dizer que existem outros deuses, mas que você não pode ter nenhum Deus além dele. Ele é o único que está lá em cima, no topo da pirâmide. Mas abaixo tem um monte de deuses, entendeu? Mas desde que você não tenha nenhum outro acima do Deus Supremo, entendeu? Então você pode conhecer, pode adorar qualquer outra divindade. Eu penso dessa forma, certo, gente? Aquele abração de Vêutico Barbosa. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí para ajudar a gente a colocar dicas, podcasts, vídeos, etc. Certo? E que o Papai do Céu abençoe vocês, que proteja vocês nessa pandemia e que todo mundo tenha essa proteção divina do nosso Senhor Deus. Muito obrigado. Tchau.